A coisa mais fácil do mundo é você colocar goblins, lobos e zumbis apenas para preencher espaço, só para gastar recursos dos seus jogadores, concorda comigo? Porém, todavia, contudo, a coisa mais difícil de todas é fazer os seus jogadores temerem essas mesmas criaturas. Criaturas comuns, como essas que eu citei, são apenas comuns porque nós, como mestres, as tratamos como seres comuns. Mas com as pequenas mudanças, elas podem se tornar icônicas, mortais, memoráveis e até traumáticas para os seus jogadores. Eu sou o Mestre Nagi-kun e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como transformar essas criaturas mais simples, vamos chamar assim, ou mesmo comuns, em desafios assustadores e perigosos para os seus jogadores. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa que você pode ter em mente é, ao invés de tratar essa criatura como inimigo, transformá-la numa espécie de sinal. Como assim? Essas criaturas comuns, elas ganham poder quando elas representam realmente algo maior, não apenas um inimigo ali no meio da estrada. Elas podem representar um aviso, um sintoma, um prenúncio ou mesmo uma preparação para o que está vindo. Essas criaturas então não são realmente o perigo imediato, elas são apenas um sussurro do que está por vir. Por exemplo, o grupo então ele está na estrada e de repente eles encontram um grupo de zumbis. Esses zumbis começam a aproximar lentamente, começam a perceber que eles estão chegando, já vão se preparando, caçando magia, seja o que for, mas é uma grande horda, vamos chamar assim. E de repente eles percebem que todos esses zumbis têm moedas de ouro nos olhos. Por que agora? Na série Caminhando com o Papai, o Walking Dead, o zumbi não é realmente só um inimigo assim, sabe? Eles são um lembrete do que o mundo está quebrado e o perigo está em cada canto. Esse tipo de camada transforma os inimigos menores em mensageiros da desgraça. Divertido. Um segundo tópico que você pode trabalhar também é dar uma inteligência um pouco inadequada, um pouco superior ao que ela tem de verdade. Essa inteligência vai surpreender os jogadores, porque nada aterroriza mais os jogadores do que perceber que o inimigo simples, ele pensou. Dê pequenos momentos de astúcia para esses inimigos, para esses goblins, para esses lobos, para esses zumbis. O combate está rolando, de repente um deles foge para chamar reforços, o grupo é obrigado a correr atrás dele. Outra coisa que o grupo então ele está em combate e de repente uma segunda força aparece bloqueando a rota de fuga deles. Ou o grupo está numa dungeon e de repente ao invés de atacar eles, os inimigos apagam as tochas que eles carregam. O mais clássico e o mais divertido de todos é quando os arqueiros goblins eles começam a mirar nos conjuradores ou no conjurador do grupo. Assim como os orcs do Senhor dos Anéis, esses inimigos então eles se movem através de túneis, usando o ambiente como uma espécie de arma. O grupo quebra a formação dos goblins e acha que esses goblins vão começar a fugir, porém eles se afastam um pouco e montam uma falange de escudos. Isso é muito da hora. Ou mesmo os lobos, que ninguém espera nada, começam a se esconder atrás de árvores para ter uma certa cobertura. Esses são apenas alguns exemplos que você pode usar. Aproveitando o que eu já falei aqui, o grupo então está explorando uma dungeon, uma caverna assim, sabe, tipo, totalmente escura. E eles estão com tochas na mão, olhando para todos os cantos. De repente, eles são atacados, eles são surpreendidos por goblins que apagaram suas próprias tochas, suas próprias lanternas, para surpreender o grupo. Um exemplo bem clássico aqui, Jurassic Park, em que os Velociraptors, então, eles usam a vegetação alta para se esconderem e atacarem os caçadores deles. Eles são criaturas relativamente simples, mas inteligentes o suficiente para fazer com que os caçadores realmente sintam medo. De repente, aquilo que era fácil virou uma ameaça real. Outra coisa que você pode fazer também é alterar levemente a aparência dos monstros, assim, sabe? Sabe quando você tá jogando Final Fantasy da vida e de repente o lobo do começo do jogo, ele mudou do lobo azul pro lobo vermelho? O jogador pensa, pô, não é nada, mas esse lobinho vermelho bate muito mais pesado que o lobinho azul do começo do jogo. Então você muda a aparência dos goblins, muda a aparência do lobo, muda a aparência dos zumbis, esqueletos, dá um ataque extra, dá uns pontos de vidas a mais, você vai ver que seus jogadores vão temer para um caralho esses monstros. Ou, se você quer realmente surpreender seus jogadores, você coloca outras coisas além dos bônus, sabe? Você faz o grupo pensar, faz o grupo hesitar um pouquinho. Você pode pôr num grupo de lobos que está atacando o grupo marcas ritualísticas ou marcas de queimado, como se eles estivessem sentindo uma dor antiga, assim, sabe? Tipo, pô, mas por que esses lobos têm essas marcas de queimados? Ao que eles sobreviveram? Aí você dá uma característica legal pra eles, sabe? Tipo, pô, eles sobreviveram a um incêndio na floresta, por isso eles são resistentes a fogo. Algo assim, sabe? Bem legal. Novamente falando do Senhor dos Anéis, né? Os orcs de Mordor são um exemplo muito legal disso. Porque eles são deteriorados, eles são torturados, eles são moldados pela escuridão. Então, tudo o que eles querem é fazer com os outros o que foi feito com alguns deles, sabe? O visual ligeiramente diferente, talvez um pouco maior, mas uma pequena história para esse monstro vão fazer com que essa criatura se torne lendária. Você também pode fazer com que essas criaturas então afetem o mundo ao redor. Como assim? Essa criatura então ela se torna memorável quando existir perto dela já é um verdadeiro perigo. Quando essa criatura está perto, as plantações morrem, os animais instintivamente fogem, ferramentas enferrujam quando eles estão perto, os sonhos mais leves se tornam pesadelos e vocês acordam gritando, a água tem um gosto ruim como se estivesse amarga e poças borbulham quando esse cara está ali perto. Um exemplo disso é que o grupo então está numa dungeon e encontra ratos gigantes. A habilidade especial desses ratos gigantes é que eles deixam manchas de ferrugem por onde ele passa. Ao invés de ser um monstro da ferrugem, são ratos da ferrugem. E todo metal próximo se chama de ratos começa a enferrujar, incluindo as armas dos heróis.
Um exemplo disso são os dementadores de Harry Potter, que eles não são necessariamente frios, assim, sabe? Quando eles estão perto, a água congela, há uma certa depressão, há uma perda de esperança. Todo mundo se sente mais triste, assim, oh meu Deus do céu. Eles são um exemplo legal disso. O ambiente em que essas criaturas estão, o ambiente em que esses dementadores estão, o ambiente em que esses ratos estão, conta uma história. Conta a história dessas criaturas. Também dê um comportamento estranho a essas mesmas criaturas mais simplórias, assim, sabe? Mas algo que os jogadores consigam observar e falar, cara, por que essa criatura tá fazendo isso? Essas criaturas então, elas ficam um pouco mais assustadoras quando o grupo não consegue predeterminar o que elas estão fazendo. Ninguém sabe explicar por que um bandido então, antes do combate, ele se ajoelha e reza para alguma divindade. Uma alcateia de lobos então, fica perseguindo o grupo, mas não os ataca, assim, sabe? Mesmo tendo vantagem clara dentro de uma floresta. Goblins que estão perseguindo o grupo no escuro, assim, mas eles começam a rir sozinhos, assim, sabe? Como se fosse uma piada interna deles, ou algo para aterrorizar o grupo. Ou mesmo um zumbi parado, tentando proteger uma porta. Por que disso? Por que isso está acontecendo? Por que aquele ser está ali? Um exemplo aqui é que o grupo então ele está passando por uma ponte e ao notar que do outro lado da ponte existem algumas arpias. Essas arpias então, elas não olham pro grupo, elas olham pro lado contrário, como se elas estivessem esperando algo se aproximar da ponte, assim, sabe? Então o grupo já fica, caramba, será que tem algum perigo ali? Quer dizer, talvez. E é aí que você trabalha, você cria uma estranheza que vai começar a virar paranoia para os jogadores. Você também faz com que essas criaturas mais simples elas tenham uma fraqueza visível, ou não tão visível assim, sabe? Porque a gente sabe que fazer inimigos fortes, olha pra mim, eu sou poderoso, é muito fácil, certo? Mas se você pegar uma criatura mais simples, um lobo, um goblin, um esqueleto, e fazer com que ela tenha uma fraqueza bem visível, assim, isso vai fazer esses inimigos mais memoráveis e vai fazer eles melhores. Umas ideias aqui seriam o seguinte, lobos que fogem de sinos, goblins que ficam paralisados diante de fogo azul, esqueletos que começam a tremer quando ouvem cantigas antigas, ou bandidos que não atacam ninguém que esteja carregando uma rosa branca. Um exemplo meio cômico até é que um grupo de cultistas então eles cultuam um deus demônio ou um deus de outra dimensão, só que eles se assustam claramente quando eles veem as próprias sombras. Estranho, será que é um reflexo desse ser? Em Game of Thrones então, a gente tem os White Walkers, que eles vêm do norte, destruindo tudo, se transformando ainda mais poderosos. Mas a gente sabe que eles têm uma fraqueza contra vidro de dragão, concorda comigo? Mas isso nos impede de continuar naquelas guerras intermináveis, a guerra para transformar tudo em um inverno completo. Então você usa as fraquezas dessas criaturas para criar um certo drama, também dê motivações que não sejam apenas vamos matar os heróis porque eles estão no nosso caminho. Nós como mestres gostamos de colocar criaturas que desafiem os jogadores, concorda comigo? Então simplesmente matar os jogadores acaba se tornando meio comum, concorda comigo? Vou dar umas ideias para você colocar motivações diferentes para essas criaturas. Os lobos podem sentir fome, os esqueletos estão tentando proteger algum lugar, fantasmas estão buscando vingança de um determinado nobre, os goblins estão protegendo uma determinada casa porque os filhos deles estão nessa mesma casa, cultistas protegem um antigo altar cujo local tem um ritual inacabado, ou bandidos que fogem de uma promessa que eles quebraram. São pequenas motivações, são simples, mas vai dar um ânimo muito maior para os jogadores. Talvez dê algo para os jogadores pensarem, pô, será que a gente ataca? Será que não ataca? Um exemplo aqui é de um troll então. Ele vem atacar o grupo, não porque ele quer matar o grupo, mas sim recuperar o corpo de outro troll que acabou morto pelo grupo de heróis. O King Kong é um exemplo legal disso, porque ele é gigante, forte pra caramba, mas ele também faz as coisas por proteção e um certo medo dos seres humanos. Essas motivações diferentes mudam um pouco a dinâmica do grupo, mudam um pouco a dinâmica do jogo. Também faz essas criaturas menores não ser o que aparentam ser. Os jogadores encontram um grupo de goblins e pensam, são simples goblins, vamos acabar com eles. Mas esses goblins não são apenas goblins, eles podem ser servos de uma divindade menor. O bandido que eles encontram é apenas um espírito preso dentro de um corpo. A alcateia de lobos é nada mais nada menos que guardiões ancestrais de uma determinada tumba. O esqueleto possui uma coroa de lado, um manto sobre as costas, e ele é um esqueleto de um antigo rei. Um exemplo seria que alguém do grupo então ele foi capturado por bandidos, mas ao olhar para esses bandidos ele percebe que esses mesmos eles possuem um símbolo no peito, no ombro, no braço, no pescoço, que os bandidos também possuem. Por que desse símbolo? Por que todos eles possuem o mesmo símbolo? Novamente em Senhor dos Anéis, os Uruk-hai são um exemplo muito legal disso. Eles são orcs? Sim. Eles são simples? Não. É muito massa os Uruk-hais. Você pode também aproveitar para transformar essas criaturas mais simples em uma espécie de experiência sensorial para os jogadores. Como assim? Ao invés de simplesmente atacar o grupo escuta sons vindos de algum lugar, sente um cheiro estranho, uma textura diferente, seja numa sala ou num esqueleto que eles encontram no meio da dungeon, uma respiração inconstante que eles sempre escutam, mas quando eles olham para trás não tem nada. O grupo então vê uma luz à frente deles e eles sempre vão tentando se aproximar, mas essa luz nunca é alcançada. Ou mesmo o silêncio completo em uma dungeon gigante. Um exemplo aqui, o grupo então ele está explorando uma dungeon e encontra esqueletos à frente deles. Porém, esses esqueletos então eles não fazem apenas barulhos. O grupo sente o cheiro de chuva vindo desses esqueletos que estão à frente. Porém,
quando eles chegaram nesse lugar, havia uma seca completa que durava meses, meses e meses. Novamente, em Jurassic Park, nós sabemos que o Tiranossauro Rex ele é muito épico, porque você escuta o rugido dele. Você sabe quem ele é, porque ele é reconhecível, ele é assustador e é extremamente marcante. Um pequeno detalhe sensorial, como eu citei aqui, cria uma memória instantânea. Os jogadores sempre vão lembrar daquela criatura por causa do cheiro, por causa da textura ou por causa do som que eles faziam. Você também usa essas criaturas então para conectarem a história dos jogadores ou mesmo a história da campanha. Essas criaturas elas não estão ali por estar, tem um grupo de goblins ali e ele está ali por ali. Não, você pode fazer com que esses goblins então eles carreguem pistas, eles carregam certas mensagens que vão para alguém, para um vilão principal. Esses goblins acabam marcando os personagens de alguma maneira, através do fogo, através de um dano crítico. Ao invés de atacar esses goblins, o grupo resolve, vamos ver o que eles estão fazendo, e percebem que os goblins estão revelando alguns segredos do vilão principal, talvez, ou mesmo de algum tenente dele. Ao encontrar esses goblins, então eles iniciam um ritual, ou eles protegem algum determinado local. E claramente eles cumprem uma função na trama, eles cumprem uma função na campanha que você está mestrando. Um exemplo aqui que o grupo chega num determinado vilarejo e quando eles estão adentrando o local, eles veem que lobos negros, eles saem de trás de uma casa, assim. Só que ao ver os jogadores, os lobos, eles dão no pé. Ao questionar os moradores, o grupo descobre que, na verdade, esses lobos, eles sempre aparecem quando alguém morre. Os aldeões, então, não sabem o porquê. Novamente, Senhor dos Anéis, que é um filme que eu amo, que é um livro que eu adoro, que eu já li tantas vezes, os Nazgûl são um exemplo disso, concorda comigo? Eles começaram como humanos comuns, entre aspas, assim, são reis e tal, mas eles são ordinários, vamos chamar assim. E agora eles se tornaram espectros, eles se tornaram versão distorcida da própria história do mundo. Quando você conecta essa criatura a plot, a campanha, a trama, a história, essa criatura então se torna lendária e inesquecível. Criaturas comuns são a maior arma de um mestre criativo. Ninguém espera que um lobo, um goblin, um esqueleto, um zumbi seja realmente importante ou mesmo marcante. E é exatamente por isso que você pode tornar essas criaturas tão inesquecíveis. E agora eu quero saber de vocês, vocês já usaram essas criaturas para transformá-las em pesadelos para seus jogadores? Deixa nos comentários, quem sabe eu me inspire também. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos muito legais para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que os inscritos estejam com vocês. Até mais!